Fala, rapaziada. Bora conversar um pouquinho aqui sobre essa negociação do Guto, né? Porque virou uma novela, gente. Virou uma novela, né? E bora bater um papo aqui sobre isso. O que tá acontecendo, né? No meio de tantas informações que vêm sendo divulgadas nos últimos dias. Vamos falar também aqui sobre Luan Martins, né? Sobre o atacante da Série A que o Clube do Remo está buscando. Um atacante colombiano, né? Se eu não me engano, não sei se é equatoriano ou colombiano, a gente vai. Tem problema, eu verifico aqui agora pra você, né? A nacionalidade dele, mas ele é sul-americano, tá? E claro, vamos falar muito também sobre o time do Remo, né? Sobre o Tonhão, presidente do clube, e algumas coisas que estão acontecendo nesse momento. Antes disso, meus amigos, deixa aí nos comentários. Quero muito saber a opinião de vocês. Não se esquece, tá? Não se esquece. Se inscreva aqui no nosso canal. Deixa o seu like. É importante para o crescimento do nosso trabalho, tá? Vamos chegar a 50 mil inscritos até o final do ano. Batemos a marca de 49 mil. Falta um pouco menos de 1.000 inscritos para a gente chegar a 50 mil inscritos. Então, meu amigo, se inscreve aí. Deixa o seu like. É importante para o crescimento do nosso trabalho, tá? Esse vídeo aqui tem um patrocínio de Açaí da Lu. Se você não foi no Açaí da Lu, tá o telefone do Açaí da Lu, tá na tela aí para você. Entre em contato, galera do Açaí da Lu, para te dar a melhor condição para você comprar o seu açaí, tá? Desconto camarada para quem é inscrito aqui no Legado Azulino, lá no Açaí da Lu, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Rapaziada, bora falar um pouquinho aqui sobre essa situação do Guto, né? Porque muitas informações foram divulgadas, algumas de maneira proposital e outras que o próprio assessoria do treinador, né, o próprio staff do treinador divulgou. Por exemplo, ninguém, eu pelo menos não vou permitir isso, tá? Ninguém aqui vai querer transformar o Guto em vilão. Eu não vou permitir isso. Pelo menos aqui nesse canal não. Nós temos que ter a consciência total, e isso temos que saber separar isso da renovação desse ano. Existe um Remo com o Guto e um Remo sem o Guto. O Remo sem o Guto era um time horroroso, sem padrão tático nenhum, sem a mínima vontade em campo e totalmente perdido. O Remo do treineiro Oliveira. O Remo com o Guto, um time bem fisicamente dentro de campo, um time que sabia o que fazer, que tinha objetivos dentro de campo e um time muito bem treinado. Ah, Wendy, mas teve uma queda de rendimento ali nos 3 jogos. Sim, mas pega o aproveitamento do Guto. 10 jogos ele ganhou 7. Se ele chegar um pouco mais antes, não sei se a gente não teria ganhado o título. Mas é claro, né? Claro que tudo isso ficou agora apenas na história, ficou no passado. Temos que trabalhar o presente, mas não podemos transformar o Guto em vilão. E nem deixar com que pessoas façam isso. Porque se sou eu que trago uma informação dizendo que o Guto quer tal dinheiro, que ele está pensando no dinheiro, se sou eu que trago essa informação, eu ia ser aqui muito, mas muito achincalhado. Ou eu estou mentindo? Eu já fui xingado e achincalhado por coisas menores. Imagina trazer uma informação. Se sou eu que trago a informação de que tinha jogador na praia, como se eu tivesse ali de maneira intencional falando que o cara tava cagando pro clube, sendo que o cara tava suspenso, o que vocês iam falar? O N tá tumultuando no ambiente. Se sou eu que insinuo aqui no canal que determinado jogador na semana mais decisiva do clube tinha ido pra noitada, o que vocês iam falar? Vocês aí, alguns de vocês, iam falar o que pra mim? Tá tumultuando o ambiente. Por que é fácil falar isso pra mim e não é fácil falar pra quem já tá tumultuando o ambiente há muito tempo, ó? Muito tempo. Tem gente aí tumultuando o ambiente há muito tempo. E pra torcedores do Clube do Remo, alguns torcedores, eu sou o problema. Eu sou o problema. Só que eu sou torcedor. Quando eu venho aqui e faço uma crítica, eu quero o bem do clube. Não é o meu interesse pessoal. Se você prefere confiar no cara que endeusa o Flamengo,
que endeusa o Palmeiras e outros clubes, e agora tá dizendo que é remista, aí é com você. Eu não vou aqui, meu amigo, a audiência aqui, quem me acompanha, sabe. Então eu não vou aqui ficar falando A ou B. Agora, vocês têm que entender e vocês têm que ter o mínimo, ou o mínima de maldade na cabeça para entender o seguinte, tá? Para entender o seguinte, que determinadas informações são para tumultuar de maneira intencional. Se um dia eu tumultuei o ambiente do Remo aqui, não foi de maneira intencional, foi para cobrar, para melhoria do clube. Então, entendam o que está acontecendo à volta de vocês. Tenham pelo menos esse pouquinho de maldade. Maldade que eu falo é isso, tá? É você entender que determinadas pessoas não querem o bem do clube. Não estão cagando, ó. E aí vocês vão compreender o que eu estou dizendo. Abram os olhos, olhem ao redor e vocês vão entender o que eu estou dizendo aqui, tá? Bom, falando aqui sobre o Luan Martins agora, tá? O Primavera pediu o retorno do Luan Martins, né? Ele estava emprestado ao clube do Remo, se eu não estou enganado, e ele vai jogar a segunda divisão do Campeonato Paulista no ano que vem. O Remo não tinha interesse em renovar com ele, né? Foi um jogador que mostrou uma limitação técnica muito grande, ajudou no elenco, né? Não vamos negar que não. Por exemplo, ele fez um gol ali que ajudou a gente bastante, que foi aquele empate com a Chapecoense, na época do treineiro, né? Mas é um jogador que mostrou uma limitação absurda, cara. Uma limitação surreal, entendeu? E a gente sabe que, querendo ou não, numa Série A o nível é um pouco mais acima, tá? Então o Luan Martins não vai ficar no clube do Remo, é mais um jogador que vai deixar o Remo, mais um jogador que conquistou o acesso. Tá na história do clube, né? Tá na história do clube também. Gente, antes da gente falar sobre o atacante, deixa eu só falar aqui sobre essa questão do Guto, que eu só expliquei para vocês referente às informações que estavam sendo divulgadas aí, né? Que ainda estão sendo divulgadas e terão mais informações divulgadas nesse sentido, tá? Prestem muita atenção no que vocês escutam e principalmente da maneira como chegam para vocês, tá? O Guto ainda segue em tratativas com o clube do Remo, tá? O Guto, ele ainda não descartou o clube do Remo e o Remo não descartou o Guto. Ele quer ficar no Remo, o Remo quer o Guto pro ano que vem, só que essas burocracias, elas acontecem. E elas estão acontecendo nesse exato momento, né? Está havendo sim uma questão burocrática que está empacando ali, freando essa negociação do Guto com o clube. Mas, quem sabe, aí nos próximos dias a gente não vai ter um desfecho positivo referente a isso. Uma coisa é certa, tá? O Remo não vai pagar um salário de 400 mil para nenhum outro treinador de Série A. Paga sim para um treinador de Série B. Mas aí você vai arriscar trazer um cara da Série B que nunca trabalhou na Série A para treinar o clube do Remo? O Guto, querendo ou não, ele já trabalhou na Série A. E conhece o time, né? Pode dar um norte ali para a montagem do elenco e do planejamento para o ano que vem. Bom, vamos falar aqui do atacante colombiano, né? Ponta Emerson Batalha. É colombiano, tá, gente? Não é equatoriano, colombiano mesmo. De 24 anos que o clube do Remo está interessado. Engraçado, né? Que o Remo olhou assim para o Juventude e viu que pode aproveitar alguns jogadores do time jaconeiro, né? Porque o Remo tentou ali a contratação do Tagliari, que é o destaque desse time do Juventude, e a multa que o Juventude quer que seja paga é muito alta, o Remo não vai nem sequer conversar. E agora tem o Emerson Batalha, que está emprestado pelo Talheres, tá, da Argentina. O Remo já trouxe um jogador do futebol argentino, que foi justamente o Alan Rodrigues. E agora está tentando o colombiano Emerson Batalha, né, de 24 anos. Jogador aí que é um jogador interessante, tá, gente? É um jogador interessante. Tava na Série A, é veloz, é um ponta de velocidade ali, que pode jogar tanto na ponta esquerda quanto na ponta direita. Então seria um jogador ali que o clube do Remo buscaria a contratação. Mas detalhe, o Remo disputa essa contratação com a Chapecoense, tá? Chapecoense aí, o time que subiu com a gente para a Série A, também está tentando essa contratação. E a informação que eu tenho, inclusive, referente às montagens de elenco da Chapecoense e do Coritiba, é que eles vão tentar se manter na Série A, assim como o Remo.
Eu acho que dos times que subiram, o único que vai tentar algo a mais é o Atlético Paranaense, que tem cacife para isso, né? Tem grana para isso. Os demais não tem, né? Os demais é bem limitada a questão financeira. Por falar nisso, dois nomes de jogadores que vocês ficam me perguntando todo tempo, inclusive aqui nos comentários, né? O primeiro deles, Pedro Vitor. Enio, Pedro Vitor teria espaço nesse time do Remo? Se o Garcês tem espaço nesse time do Remo, como a diretoria queria contratar, Pedro Vitor, que é muito melhor que ele, teria. Enio, tá maluco? Falar que o Pedro Vitor é pior, é melhor que o Garcês? Pedro Vitor é muito melhor que o Garcês. Não é pouco não, ele é muito melhor. Pedro Vitor, ele só não foi o melhor jogador do Remo no ano passado por conta que ele estava se recuperando de uma lesão. E no ano retrasado, ele jogou muito mais ainda com o Catalá. Não tenha dúvidas disso, antes dele se machucar, ele era o jogador principal do Remo, né? O Garcês estava onde antes de chegar no Paysandu? Na Série A? Na Série C, pô, no Brusque. Então, menos, né? Menos, né, meu curento? Menos, né? Mas é aquilo, né, cara? Uma Série A é um nível muito acima. E o Pedro Vitor tem ali negociações com o Sport Clube do Recife, time que acabou de ser rebaixado, né? O Náutico também tem interesse nele, ele é pernambucano. Talvez o interesse dele seja ficar em casa mesmo. No esporte, sem dúvidas nenhuma, ele teria espaço ali também. Klaus, né? O Klaus tem uma proposta pesada do Goiás. Se eu sou a diretoria do Remo, eu renovaria com ele para ontem. Ele deveria ser prioridade. É muito difícil você achar um zagueiro do nível do Klaus. E eu iria atrás do Camutanga também, para jogar no que vem na Série A. Ah, tá no Vitória, beleza, mas vamos conversar com o Vitória, né? Vamos conversar com o Vitória. Tentar trazer o cara também. Excelente zagueiro o Camutanga. Mas o Klaus, sem dúvida nenhuma, eu permaneceria com ele pro ano que vem. Um cara profissional, cara que se dedica e muito bom zagueiro, tá? Um dos zagueiros mais regulares do Remo nos últimos anos, eu diria. E o último nome é o Pablo Roberto. A gente me pergunta, o Pablo Roberto também tem espaço nesse... Eu acho que não. Pablo Roberto foi pro Fortaleza, não conseguiu se firmar lá. Aliás, a única temporada boa dele foi com o Remo mesmo na Série C, né? Aquela temporada ali que ele teve com o Marcelo Cabo, que ele conseguiu se destacar, foi ali. Depois eu não vi mais falar nada do Pablo Roberto. Eu sei que tem muito torcedor que gosta dele, que gosta do futebol dele, muito bom jogador, qualidade ali, muito... mas para uma Série C, né? Nós estamos numa Série A, gente. Ah, mas tu queria o Pedro Vitor. O Pedro Vitor tem futebol para jogar, pelo menos os campeonatos ali estaduais, pô. Um ponto esquerda ali que de muita qualidade. Talvez o Pablo Roberto você traria para isso, sim. Mas vai pagar alto para ele? Ele tá na Série A, lembrando. Tá. Nós deixaremos nos comentários, quero saber a opinião de vocês sobre isso. Até o próximo vídeo. Valeu.